Nação flamenguista, os atleticanos estão animados, né? A mídia mineira, né? A mídia que está acompanhando esse jogo de perto, né? Segundo eles, o Flamengo não fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive eles destacam aí que o Atlético Mineiro poderia ter vencido o jogo, né? Ok, pessoal, o Atlético Mineiro até pegou uma bola ali de fazer o gol com o Rony, né? Mas o Flamengo dominou o jogo amplamente, né? Do início ao fim. O Flamengo não cedeu espaço ao Atlético Mineiro. Se era para ter saído um time vencedor, eu acho que era o Flamengo, né? Eu não sei, né? Cada cara tem sua visão diferente. O que a gente espera no jogo de logo mais é que o Flamengo faça um grande jogo, ok? Vai acontecer de ir com alguns desfalques, eu não digo nem desfalque, né? Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores, isso aí já ficou bem claro, mas o elenco do Flamengo é qualificado o suficiente para entrar em campo contra o Atlético Mineiro, fazer um grande jogo. O importante é a vitória, mas quem sabe ali um 2-0, né? Seria já, para mim, um 2-0 do Flamengo já seria encaminhar a classificação, né? Já pelo outro lado, eu tô vendo muito atleticano, né? A imprensa mineira aí, achando que dá para fazer um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã. Eu não sei. Uma coisa é certa, pessoal. Eu acho que o Flamengo não deve fugir das suas características, né? Manter o mesmo padrão de jogo, um futebol ofensivo, subir nas linhas, marcando pressão, né? Uma hora ou outra eles vão sentir, né? Claro, os atleticanos estão empolgados porque, segundo eles, parece que o Atlético Mineiro botou as contas em dia. Será, pessoal? Será que não é só zum, de um jogo, de véspera de jogo, né? Todo mundo sabe que a situação do Atlético Mineiro é complicada, né? É uma das piores do futebol brasileiro, mas não sei, né? Vamos ver se realmente vai surtir efeito, né? Às vezes só dinheiro, né, não resolve, né? Precisa ter qualidade também, né? Isso aí é um ponto que todo mundo sabe. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo TV Band Minas, né? Link na descrição, os donos da bola. Vamos acompanhar o que eles falaram aí. Se o seu clube está tendo uma imagem arranhada, sendo chamado de caloteiro, sendo chamado de que não cumpre as promessas, está com atraso de salário, tem jogador acionando na justiça, isso foi um baque para o torcedor atleticano. E aí ele tem o total direito de reclamar e de ficar frustrado. Como que você vai olhar para o seu clube, que é aquilo que você ama tanto, e você olhar a imagem dele está sendo destroçada nos 4 cantos do país? Então fica uma mancha muito grande. E o torcedor se preocupava, quem vai negociar com o Atlético com uma mancha tão grande? Pô, o Atlético precisando de reforços, como que esses reforços vão chegar? Sendo que os salários estão atrasados. Um jogador vai aceitar entrar num olho do furacão desse? Então que o Atlético não deixe isso acontecer novamente. A temporada é longa, o Atlético tem objetivos, ainda está vivo na Copa Sul-Americana, na própria Copa do Brasil, tem um campeonato aí pela frente que o Atlético tem como objetivo ficar entre os 6 melhores. Então que o Atlético reaja, não só no Campeonato Brasileiro, mas que tenha um time firme, um time forte, um time consistente, um time que tenha espírito de luta, tenha entrega e tenha qualidade no jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo dificílimo, que o Atlético possa desempenhar. E mais uma vez, eu não falo pelo resultado de 1-0 contra que o Atlético teve contra o Flamengo, mas de desempenho, que você pegando os jogos que o Atlético fez depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que o torcedor atleticano viu e falou assim, cara, esse é o Atlético, perdeu, mas perdeu lutando, perdeu em detalhes, perdeu jogando melhor no primeiro tempo. O Atlético foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Atlético teve a possibilidade de pegar e fazer um resultado melhor no primeiro tempo. O Rony, né, tem sempre que lembrar do gol do Rony. O Rony perdeu um gol que não pode perder. Rony, se amanhã você tiver uma oportunidade como a que você teve no jogo de domingo, você não pode perder. Será uma grande oportunidade para você melhorar a sua imagem perante o torcedor atleticano. Levantar a cabeça já ajuda bem, né, time? Só olhar um pouquinho? Só olhar. Só o rabicho. Eu só discordo do Elton, assim, que o Atlético foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético, através da sua estratégia, conseguiu conter o Flamengo e teve a melhor possibilidade. Então foi melhor. E teve a possibilidade de abrir o placar. Porque dá uma ideia de só uma defesa no primeiro tempo. Isso, e o Rossi
quantas Teve defesas a chance no primeiro do tempo? Rony. Não, que ele nem defende, quem defende é o Varela. Então... Teve a do Hulk também. Sim. Não, eu respeito, só... O Atlético neutralizou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo foi outra história. Aí o Flamengo melhorou. Foi outra história, mas o Everson continuou não fazendo defesas importantes, o Rossi também não, e a bola aérea... O problema do Atlético, HG, é o banco. Quando o banco entra, piora consideravelmente. O banco é um problema. O Guilherme fez uma observação aqui. Sim. O quê? Quando o banco olha pro banco, Deus nos acuda. Cara, assim... O Biel, que chegou outro dia... Bom jogador. Ele já mostrou que vai... Quando ele tiver condição, pra mim, ele vai ser titular desse Atlético, assim. Hoje, não tenho muita dúvida disso. Ele faz uma grande jogada, chuta de perna esquerda, um bom chute. Depois ele faz uma jogada pro Júnior Santos, né? Pro Júnior Santos dominar e chutar. Santos, velho. Mas eu não acho que o banco seja um problema, não, cara. Mas eles não rendem, um super problema. Você tem no banco do Atlético, que entrou nesse jogo, Natanael, Júnior Santos, o Igor Gomes e o Biel. Então, Thiago, o que o Gui tá falando... O Bernard também, mas esse eu já desconsidero. Então, o que o Gui tá falando é justamente isso, mas eles não rendem. O Biel rendeu, que o Valor já elogiou. Agora me fala, lembra do jogo contra o Flamengo e fala como que foi a ação do Júnior Santos. Sim, ele pode ter ido mal nesse jogo, mas são bons jogadores. São bons jogadores. O Natanael, que é bom, nós já elogiamos. Olha só, vou voltar de novo. Eu vou voltar a falar do Cruzeiro. O Wallace é um grande jogador, é um bom jogador. Ele rende no Cruzeiro? Não, é isso que a gente tá falando. O Júnior Santos é a mesma coisa. Mas peraí. Em relação ao Júnior Santos, é uma situação até mais próxima da última vez que ele jogou bem. Que foi agora, em 2024. Nós começamos o segundo semestre e tem 30 dias. Hoje é dia 30 Thiago, mas não adianta, são 7 meses de futebol, alguém tem que recuperar, irmão. Alguém tem que chegar, sentar e falar então, assim, Thiago, mas o que o Guilherme tá falando é que vamos resolver esse problema. Eles não acrescentam, o banco não acrescenta. Sabe, eu acho que o Natanael acrescente. Olha só. Eu acho que o Natanael eu acho que o Igor Gomes acrescenta. Quem do banco do Atlético... Olha que o Igor Gomes, deixa eu te dar um pergunta que o Guilherme fez. Deixa eu te dar um exemplo. Quem do banco muda o jogo? Só pra completar isso. Você não deixa o cara falar. Só pra completar. Você atrapalha as pessoas. Você é uma pessoa má. Sou má. Thiago, na NBA, eu vou ir para outro esporte. Na NBA, aí, meteu NBA no assunto. Na NBA, porque é um exemplo. Os bancários. Os bancários. Os jogadores de banco, eles têm que dar ponto. Porque senão você não vai ganhar a partida. Porque como a rotatividade é muito grande, você tem que ter um bom... Diferentemente, eu tô te explicando como que o banco ele é importante. Eu tô falando de esporte. Vários jogadores. Como o banco... Aí vamos pensar o Atlético. Como mas é outro esporte. É que o Thiago não considera NBA esporte. Aí não dá. Ô, Thiago, pelo amor de Deus, NBA, Thiago, eu estou falando que o banco ele tem que te dar representatividade. O banco tem que te fazer alguma coisa. Ele tem que dar alguma coisa. Normalmente só ferra os clientes. Não, é banco de reservas. Banco de reservas de um time de futebol. Ele tem que te acrescentar alguma coisa. Quando o Júnior Santos, o Coelho não está jogando muito bem. A entrada do Júnior Santos tem que ser para manter ou melhorar. Nunca piorar. E o que acontece no Atlético é que você não consegue manter nem melhorar. Ela piora. Mas a culpa é só do jogador ou do treinador? Eu acho que o técnico tem uma responsabilidade muito grande nisso aí, cara. De todos, pô. Como que eu não vou falar que tem uma responsabilidade muito grande nisso, Elton? Mas espera aí. Pessoal, aí a culpa é todo mundo, né? A culpa é de planejamento que contratou errado. A culpa é de treinador que não consegue extrair nada dos jogadores que estão no banco. E a culpa é dos jogadores do banco que quando entra não consegue evoluir o futebol, né? Diferentemente do Flamengo. O Flamengo tem um banco de reserva que, ok, podemos dizer que alguns jogadores não estão numa boa fase, mas os caras, quando entram, pra mim, ou deixa do mesmo patamar, ou às vezes até sobe, né? Por isso que diz, né? O Flamengo hoje tem o melhor elenco das Américas e a tendência é demorar por muitos anos, né? Que chegou mais jogadores ainda, né? Às vezes nem os titulares estão dando conta. A gente assiste um jogo do Atlético contra o Bucaramanga, mas os titulares estão dando conta. O Coelho jogou bem contra o Flamengo. Vamos lá, o Coelho contra o Flamengo. Muito bem. Aí quem entrou no lugar dele? Foi o Júnior, não foi? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Melhorou? Não. Acrescentou. Mas piorou também demais? Entrou o Bernard. Piorou o HG. Não, o Bernard piora se ele entrar no lugar de qualquer jogador. Mas peraí, vamos lá. Só um ponto que é importante. O Atlético ainda tem alguns nomes. O Dudu, por exemplo, estava suspenso nessa partida. E vai continuar agora. Aliás, foi você que me disse que o Bernard tem o terceiro maior salário do Atlético? Não. Foi o Breno Galante. O Breno Galante que disse. Meu Deus do céu. Foi o Breno Galante. Pode continuar. O Dudu seria titular no reserva e seria importante. Ele não tá, então... Eu acho que o Atlético não tem um banco tão ruim quanto vocês dizem. Eu não tô falando que o banco é ruim. De nome eu não acho ruim. Mas eu acho de entrega. Thiago, mas quem do banco hoje muda o jogo? Quem do banco hoje muda o jogo?
jogo. Eu tô te fazendo uma pergunta. Pra mim, ele pode mudar um jogo. Ele não tá, você não tem ele. Vamos lembrar, o Dudu que o Thiago se refere é o Dudu, por enquanto, 2025, do imaginário do Thiago. Que não fez. Ele jogou mal nos jogos que ele participou. Do imaginário. Ele foi o cara que teve 2 oportunidades contra o Bucaramanga. Você é muito benevolente em algumas análises, entendeu? Você é muito benevolente em algumas análises. Sim, quando eu gosto do jogador. Então você mesmo está admitindo. Então, não, eu gosto do cara. Então, esse sinal que a gente está deixando. Ou você faz a mesma coisa. Faço. A diferença é que você não assume. E eu não faço. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí esse jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, mas eu sou bem realista. O Flamengo, primeiro que eles estão se baseando ali que o Atlético Mineiro fez um grande jogo contra o Flamengo, né? No Maracanã. Sem sombra de dúvida, né? Eles fizeram, principalmente conseguiram se defender bem, né? Conseguiram se defender bem, fizeram várias defesas ali, né? Principalmente neutralizando o meio campo, né? Obrigando o Flamengo a jogar só mais pelas laterais. Mas, pessoal, vou ser bem realista, né? Eu acho que não passa nada além de defesa. Foi apenas uma estratégia ali que eles obteram, né? Foram fazer essa estratégia. Deu certo, né? Mas eu acho que eles não vão fazer isso de novo, não. Pelo menos é isso que eu penso, né? Eu acho que eles devem vir com outra estratégia, né? Agora, qual estratégia, né? Até porque o Flamengo já sabe, né? O Flamengo já sabe como é que o Atlético vai jogar, né? E o Flamengo vai querer surpreender o Atlético, né? A gente sabe que o Atlético vai jogar ali por uma bola, vai jogar recuado. Acho que isso aí faz parte, né? Então, sem sombra de dúvida, Felipe Luiz vai colocar uma estratégia ali em cima desse estilo de jogo para o Flamengo conseguir furar esse bloqueio, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. O Flamengo vai furar esse bloqueio. Eu vejo muita gente dizendo aí que o Flamengo não fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Pois é, também concordo plenamente. O Flamengo não fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo ali onde o Flamengo não teve, podemos dizer, não criou grandes opções, né? Não furou o bloqueio. Isso aí é um fato. Mas eu acho que o Flamengo nesse jogo aí, de logo mais aí, pessoal, tem tudo para fazer um grande jogo. Tem tudo mesmo, né? E a gente espera, né? A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, que consiga fazer um bom placar ali. A gente sabe que o Flamengo podemos dizer, é uma equipe que Felipe Luiz, pessoal, é aquele cara estudioso. Já sabe como vai jogar com o Atlético Mineiro. Então vai ter 3 jogos em sequência contra o Atlético Mineiro, né? Aí teve um pelo Brasileirão, Copa do Brasil, aí vai ter outra pela Copa do Brasil. Então, Felipe Luiz é aquele cara que vai estudar. Ele vai observar, vai ver como foi esse jogo do primeiro jogo e vai tentar fazer algo diferente no segundo, né? Até porque eu acho que Felipe Luiz vai vir com algumas mudanças, né? Vai vir com algumas mudanças. Eu acho que isso aí pode beneficiar o Flamengo de uma forma e atrapalhar de outra, né? Ok, beneficiar por quê? Porque talvez o Atlético Mineiro vai ficar confuso, né, nas substituições. Não vai saber como é que o Flamengo vem para esse jogo, né? Já pelo outro lado, pode prejudicar porque questão de entrosamento, né? Talvez o entrosamento do Flamengo não seja o dos melhores. Mas, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que o torcedor do Flamengo está confiando para esse jogo, né? Como o torcedor do Atlético Mineiro aí, eu vi que eles se empolgaram, né? Pelo jogo que foi, né? Perder só de 1-0. Para você ver como é as coisas, pessoal. Torcedor do Atlético Mineiro, quer dizer, torcedor não, a mídia aí, né? Eu não sei se torce pelo Atlético, né? Os caras aí estão comemorando porque perderam só de 1-0, né? E o torcedor flamenguista não ficou tão feliz porque venceu só de 1-0. Por quê? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Flamengo tem uma equipe qualificada, pessoal. Tem uma equipe que hoje você olha para o Flamengo e pode dizer assim, o Flamengo hoje vai jogar? Vai. Então, vamos vencer. Não, mas não vai jogar... Um exemplo que eu vou dar aqui. Não vai jogar... Saiu o Gerson, saiu o Wesley,
talvez Jorginho vai ser poupado. Tem alguns jogadores ali que vai ser poupado, mas o torcedor não quer saber disso. O torcedor sabe que os jogadores que vão entrar são qualificados. E isso aí tá certo, pessoal. Isso tá certo, né? Hoje a gente pode dizer ali que cada dia que passa, o torcedor do Flamengo tá mais animado, né? Cada dia que passa, o torcedor do Flamengo, posso dizer aqui que tá com aquele ano, né? De anos atrás que a gente não tinha, né? Tinha torcedor do Flamengo que dificilmente ficava no frente de uma TV muito tempo assistindo o jogo do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, pessoal, quando entrava em campo, era um desespero. Primeiro na escalação. Hoje não. Hoje, quando o Flamengo entra, mesmo como eu disse aqui, é um time reserva, é um time que talvez, como os atleticanos aí estão achando, né? Talvez estão certo. O Flamengo vai poupar para esse jogo, sem sombra de dúvida. O Flamengo não vai entrar com os principais jogadores. É porque o Flamengo vai priorizar Brasileirão e Libertadores. Copa do Brasil é a terceira opção. Mas mesmo assim não quer dizer que o Flamengo não vai fazer um grande jogo. Para mim o Flamengo vai entrar com vontade, vai entrar com determinação e vai fazer um grande jogo, pessoal. O Flamengo vai fazer um grande jogo, né? E o torcedor vai lotar mais uma vez o Maracanã. O Maracanã vai ter ali cerca de 55 mil torcedores. Um bom público, né? Um bom público para apoiar os jogadores, né? Talvez vai ter apresentação no público aí do Maracanã de Samuel Lino, né? Samuel Lino e quem sabe de Carrascal, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor vai lotar, o torcedor tá naquela expectativa de um grande jogo, o torcedor quer um grande jogo e sem sombra de dúvida, para mim, o Flamengo vai fazer um grande jogo, né? O torcedor do Atlético Mineiro aí, os mineiros estão confiantes no jogo. Estão confiantes que fizeram um primeiro jogo bom, segundo eles, né? Para mim, o Atlético Mineiro fez um jogo bom. Fez. Como assim? Marcando. Eles conseguiram marcar. O Flamengo não conseguiu quebrar essa barreira do Atlético Mineiro. Mas isso não quer dizer que o Flamengo vai fazer outro jogo do mesmo jeito, né, pessoal? É porque, como eu lembrei a vocês, né? Felipe Luiz é um cara bastante inteligente, é um cara que estuda o Atlético. Vai ter 3 jogos em sequência e vamos tentar surpreender. Não é só tentar uma jogada, né? Uma coisa é certa. O Atlético Mineiro vai jogar por uma bola, pessoal. Vai jogar por aquela bola. Se eles conseguirem furar o bloqueio do Flamengo, uma bola, né? Só que o Flamengo tem uma defesa ali bastante compacta. Eu não sei se Felipe Luiz vai poupar alguns dos seus zagueiros, né? Porque só tá com 2 zagueiros, né, pessoal? Léo Ortiz e Léo Pereira. Danilo sofreu uma lesão, ainda tá se recuperando. É uma pena, né? Uma pena porque esse jogo aí com certeza ia ser Danilo que ia jogar, né? Ia ser poupado algum dos zagueiros. Mas, como eu digo, né? O elenco é qualificado. Mesmo que entre Cleiton, moleque da base, vai dar conta do recado. Mesmo que entre qualquer outro jogador ali no meio campo, no lugar de Jorginho, Everton Araújo, com ala, vai dar conta do recado, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, é esperar para esse grande jogo aí e torcer para o Flamengo conquistar uma bela vitória, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, mas antes se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.